namorado de 20 anos da minha mãe tentou agir como meu pai, então eu lhe dei uma lição sobre responsabilidades. O namorado da minha mãe tentou bancar o pai desde o dia em que se mudou, e não digo isso no sentido de vou te apoiar e ajudar a te criar. Digo no sentido de que ele interrompia a história sobre meu pai de verdade para dizer, bem, eu sou seu pai agora. Se eu economizava dinheiro do meu trabalho, ele exigia aprovar minhas compras porque pais supervisionam as finanças. Se eu recebia amigos, ele os chamava de lado para se apresentar como meu pai e avisá-los para tratarem seu filho com respeito. A encenação de pai falso começou pequena, mas ficava mais delirante a cada mês. Primeiro, ele insistia em ter conversas de homem para homem sobre minhas notas, sendo que ele não trabalhava há 3 anos. Quando os boletins chegavam, ele exigia vê-los primeiro para poder assiná-los com um floreio dramático, escrevendo Rick, pai, como se o parêntese tornasse aquilo verdade. Mas quando meu professor solicitou uma reunião de pais, Rick de repente se lembrou que não constava em nenhum documento da escola e mandou minha mãe sozinha. No dia dos pais, ele realmente esperava um cartão e café na cama porque estava me criando há 6 meses. As aulas de direção foram um pesadelo à parte, onde ele gritou sobre os espelhos por 3 horas, mas não me deixou usar o carro dele para o exame prático no Detran, porque o seguro era muito caro. No segundo ano, tudo se tornou a casa dele, e ele tirou todas as fotos do meu pai para colocar fotos de si mesmo, e quando tentei colocar a foto do meu pai de volta, Rick disse que eu precisava aceitar que ele era meu pai agora. Tudo explodiu na semana em que a mãe do meu pai estava morrendo. Minha avó ligou pedindo para me ver uma última vez, e Rick interceptou a ligação, dizendo que todas as decisões familiares passavam por ele agora. Quando tentei sair mesmo assim, ele pegou as chaves do meu carro e meu celular, porque eu não deveria ir a lugar nenhum sem a permissão dele. Minha avó morreu 2 horas depois, enquanto eu estava trancado no meu quarto. No funeral, Rick usou o terno do meu falecido pai que estava no armário e se apresentou aos parentes como meu pai. Ele disse a eles que eu tinha sido muito difícil de lidar, e por isso eu não pude me despedir. Então, as coisas pioraram ainda mais quando o advogado leu o testamento e vovó me deixou $40.000 para a faculdade e revelou que o seguro de vida do meu pai havia quitado a casa em meu nome quando eu fizesse 18 anos, mas minha mãe nunca havia me contado. Mamãe tinha apenas o direito vitalício de residência, que meu pai havia estabelecido para me proteger. O rosto de Rick ficou vermelho, e ele anunciou a todos que iria administrar esse dinheiro como minha figura paterna. Quando eu disse não, ele agarrou meu braço com força suficiente para deixar hematomas e sussurrou que meu pai de verdade estava morto, e que ou eu colocava aquele dinheiro na conta dele, ou encontraria outro lugar para morar naquela mesma noite. Minha mãe ficou parada, antes de dizer, talvez o Rick tenha razão sobre eu precisar de orientação com tanto dinheiro. Rick sorriu e disse, viu? Eu sou seu pai agora, quer você goste ou não. Foi aí que algo em mim simplesmente quebrou. Se Rick queria tanto ser meu pai, ele poderia ter todas as responsabilidades que vinham com isso. A conferência anual de trabalho da minha mãe seria em 2 semanas, e eu passei esse tempo fazendo algumas ligações interessantes. A ex-esposa de Rick ficou surpreendentemente ansiosa para falar sobre por que se divorciou dele e mencionou os $15.000 em pensão alimentícia atrasada que ele devia para 3 filhos que nunca visitava. Ela explicou como ele trabalhava em construção sem registro para evitar a penhora de salário e usava o endereço da mãe dele em todos os documentos oficiais. O departamento de fiscalização de obras também ficou muito interessado nas fotos que enviei da instalação elétrica ilegal que ele fez na garagem no verão passado. 2 dias depois que minha mãe partiu para a conferência, eu agi. Primeiro, liguei para a fiscalização da pensão alimentícia com o endereço real de Rick e o local de trabalho atual. Depois, liguei para a fiscalização de obras sobre aquelas violações. Mudei todas as senhas de streaming e a senha do Wi-Fi. E então, eu emiti uma notificação de despejo, dando-lhe os 30 dias legais, já que a casa era minha. Rick estava assistindo ao jogo quando a internet caiu e ele começou a gritar sobre o Wi-Fi. Desci as escadas com os papéis do despejo e os coloquei em seu colo. Seu rosto passou de confuso a roxo de raiva enquanto lia. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Eu sou seu pai e esta é a minha casa. Ele amassou os papéis e os jogou em mim. Depois pegou o telefone para ligar para minha mãe, mas ela não atendeu porque estava em reuniões. Ele tentou passar por minha força para chegar ao meu quarto, mas eu me mantive firme e disse que o xerife já estava a caminho. O xerife chegou ao mesmo tempo que o oficial da pensão alimentícia e o fiscal de obras. Rick passou de gritar comigo para implorar a eles, explicando que tudo era um mal-entendido. Eles lhe entregaram as intimações enquanto ele insistia que era meu pai e tinha direitos. Seu salário foi penhorado na hora e ele percebeu que não poderia mais pagar as parcelas de sua motocicleta. Ele teve que voltar a morar com sua mãe idosa aos 45 anos, porque nenhum proprietário alugaria para alguém com tanta dívida e uma ordem de despejo. Mamãe finalmente o enxergou com clareza quando ele ligou implorando por dinheiro em vez de arranjar um emprego de verdade. Ela percebeu que ele queria toda a autoridade de ser pai, sem nenhuma da responsabilidade real. Eu deixei minha mãe ficar na casa, mas Rick foi banido da propriedade.